Queridos, vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Amós, capítulo 5. Vamos fazer a leitura do verso 1 até o verso 9. Saudamos a todos que aqui se encontram com a paz do Senhor Jesus, aqueles que nos acompanham pela transmissão online também. Livro do profeta Amós, capítulo 5, do verso 1 até o verso 9. Para aqueles que nos visitam, estão aqui pela primeira vez, essa série de mensagens, bem como todas as mensagens que são pregadas aqui na nossa igreja, estão no canal da nossa igreja. Você pode baixar o aplicativo na loja do seu celular e procura pela PIPR, Primeira Igreja Presbiteriana do Recife. Lá na parte de mensagens você tem essa série de Amós e todas as demais pregações feitas pelos pastores da nossa igreja. Ouçamos a leitura. Ouvi esta palavra que levanto como lamentação sobre vós, ó casa de Israel. Caiu a virgem de Israel, nunca mais tornará a levantar-se. Estendida está na sua terra, e não há quem a levante. Porque assim diz o Senhor Deus: a cidade da qual saem 1000 conservará 100, e aquela da qual saem 100 conservará 10, a casa de Israel. Pois assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Porém não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levada cativa, e Betel será desfeita em nada. Buscai ao Senhor e vivei, para que não irrompa na casa de José como um fogo que a consuma, e não haja em Betel quem o apague. Vós que converteis o juízo em alosna e deitais por terra a justiça, procurai o que faz o sete estrelo e o Órion, e torna a densa treva em manhã, e muda o dia em noite, o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. É ele que faz vir súbita destruição sobre o forte e ruína contra a fortaleza. Senhor, estamos diante da tua palavra, profecia do teu servo Amós, contra a nação de Israel, onde ele lamenta, chora pela queda de Israel e ainda procura persuadir o povo a te buscar. Nós pedimos que estas palavras proferidas há tanto tempo atrás encontrem abrigo, eco em nosso coração e que o significado delas para nós seja tornado claro pela iluminação do teu Espírito Santo nessa noite. Tu conheces o coração de cada pessoa que está aqui. Fala, portanto, a cada um de acordo com a necessidade. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, a passagem que nós temos diante de nós começa com uma lamentação, uma canção fúnebre feita pelo profeta Amós e entoada sobre a nação de Israel, o reino do norte. Aqui nessa canção fúnebre que vai do verso 1 até o verso 3, Amós lamenta a morte de Israel como a morte de uma virgem. E a causa daquela morte súbita era que, em que pese toda a atividade religiosa que havia na nação de Israel, o povo, na verdade, não estava buscando ao Senhor. Eles iam a 3 santuários. Os 3 santuários aparecem aí no verso 5. Gilgal, Betel e Berseba. Havia procissões, havia festas, havia uma efervescência religiosa no Reino do Norte, em torno desses 3 centros de adoração. Mas, apesar disso, não era Deus que eles encontravam ali. Amós, então, entoa esse canto fúnebre sobre a nação de Israel, como quem está no cemitério enterrando uma moça de 18 anos. Deus haveria de abandonar seu povo e entregá-lo aos seus inimigos, porque nesses lugares eles estavam adorando falsos deuses e oferecendo a Deus um culto que não estava de acordo com aquilo que Deus desejava. E tudo isso apesar de todos os avisos de Deus, como nós vimos na mensagem anterior. Deus mandou seca, mandou terremoto, Deus mandou peste, mandou praga, contudo, Israel não queria ouvir. Israel não queria ouvir. Israel não queria ouvir. E Deus então diz, no final do capítulo 4, você então se prepare para encontrar comigo. Só que esse encontro não é um encontro
favorável para Israel. É um encontro em que Deus vem em juízo. E porque Deus vem em juízo, a Virgem de Israel haverá de morrer. Israel vai cair morto e vai ficar abandonado, como essa moça que cai de um mal súbito e não tem ninguém para ajudar. Depois disso, Amós faz mais um apelo. Amós não cansa de... Não é Amós, é Deus, não é? Mas Deus falando através do profeta. Não cansa de apelar para aquele povo rebelde para que volte dos seus maus caminhos, que é o que ele faz aí do verso 4 até o verso 9. Então, a nossa passagem tem duas partes. Primeiro, o canto fúnebre, de 1 a 3, e depois o apelo para que se busque a Deus ainda dava tempo, do verso 4 até o verso 8. Para a gente compreender bem aqui essa passagem, é preciso que a gente lembre um pouquinho da história desses 3 santuários, que estão mencionados aí no verso 5, Betel, Gilgal e Berseba. Como nós temos dito, após a divisão do reino de Israel com a morte de Salomão, reino do norte, capital Samaria, rei Jeroboão, reino do sul, Judá, capital Jerusalém, o rei Roboão, depois de algum tempo dessa divisão, Jerusalém continuou como o centro único da nação de Israel. Quer seja do norte, as 10 tribos, quer seja do reino do sul, Judá e Benjamim, as 12 tribos se encontravam lá em Jerusalém para adorar a Deus pelo menos 3 vezes ao ano, que são as 3 festas principais, Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo. E aí o rei Jeroboão do norte, ele pensou, disse, bom, o meu povo está indo lá no reino do sul, para Jerusalém, para adorar a Deus. Vai que eles vão voltar para Davi. Vai que eles vão me tirar de ser rei, vão querer Roboão, que é da linhagem de Davi. O que é que eu vou fazer? Então ele teve uma brilhante ideia. Ele pegou 2 pontos de referência na história de Israel, primeiro Betel e o segundo Gilgal, construiu templos em cada um deles, colocou uma imagem de um bezerro de ouro e disse, estes são os deuses que na verdade tiraram vocês da terra do Egito. Vocês não precisam ir a Jerusalém adorar. Vocês adoram aqui, em Betel, que ficava um pouco ao norte de Jerusalém, e Gilgal, que ficava no extremo norte, na região da tribo de Dan. E ainda tinha um terceiro local de adoração, que era Berseba, que ficava ao sul de Jerusalém. Não estava no reino do norte, mas era um centro de peregrinação também. Então, pelo menos 3 vezes ao ano, as 10 tribos iam para esses 2 locais, Betel e Gilgal, e desciam para Berseba para adorar a Deus. E lá havia esse culto misto, não era um culto verdadeiro a Deus, não era da forma como Deus havia determinado. Então, na época de Amós, que já era o rei Jeroboão II, havia toda essa atividade religiosa. Havia procissões, havia romarias, havia viagens religiosas, peregrinações que as pessoas faziam para esses 3 centros, particularmente o Reino do Norte fazia isso. E Deus manda Amós falar contra isso. Não era Deus que eles estavam encontrando lá. Nesses lugares, o rei Jeroboão I, ele colocou altares, como nós já vimos, ele pegou sacerdotes que não eram da tribo de Levi, e ele imitou o culto que era feito em Jerusalém. Era um culto parecido, seguia o mesmo ritual, sacrifício de animais, ofertas queimadas, holocaustos, ofertas de gratidão, incenso. Seguia o culto de Jerusalém, mas era fake. Não era dedicado a Deus, era voltado para o bezerro de ouro ou então para outros deuses que eram adorados naquele local. Cada santuário, como eu disse, estava ligado a uma dessas cidades que tinha uma história importante em Israel. Betel, por exemplo, que estava lá no Reino do Norte, um pouco acima de Jerusalém, se você olhar no mapa, foi lá em Betel que Jacó, fugindo do seu irmão Esaú, quem não conhece a história, não é? Ele parou para dormir lá, dormiu num travesseiro de pedra, teve uma visão de noite de Deus subindo de uma escada que subia até os céus, os anjos subindo e descendo. Ele acordou e disse, isso aqui é a casa de Deus. E deu o nome daquela região de Betel, que significa exatamente isso, casa de Deus. E depois, quando ele voltou de Canaã,
já rico, ele construiu um altar em Betel, e ali Deus lhe apareceu e confirmou a aliança que havia feito com Abraão, Isaque e agora com ele. Está em Gênesis 35. Esse era o significado de Betel, a casa de Deus, e era o centro, dos 3 centros, era o mais concorrido, era o mais popular, porque estava ligado à história de Jacó e à crença de que, de fato, Deus habitava ali. E foi ali que Jeroboão botou o primeiro bezerro de ouro, estrategista brilhante. O povo ia para Betel, ele fez o templo, colocou o bezerro de ouro e disse: ninguém precisa ir para Jerusalém, para quê? Vocês adoram aqui a Deus, olha aqui o Deus que tirou vocês da terra do Egito. E botou lá um bezerrão para a turma adorar. Agora você imagina o horror desse povo quando Amós, no meio do festival, levanta a voz e diz: buscai-me e vivei, mas não busqueis a Betel. Todo mundo deve ter, mas como não? Betel é a casa de Deus, é onde Deus mora. E Amós dizia: mas Deus não está aqui. Deus não está aqui. Segundo centro era Gilgal. Gilgal estava relacionado com a conquista da terra. Foi uma cidade mais ao norte ainda, que se tornou a sede, o quartel-general de Josué na conquista da terra. Foi de lá, por ali, que Josué entrou com os exércitos de Israel para tomar toda a terra. Gilgal era de onde saíam os exércitos, é onde tinha um acampamento militar. Foi lá em Gilgal que se levantaram aquelas 12 pedras para comemorar a passagem do rio Jordão a pé enxuto. Lembra da história? Passaram o rio Jordão, aí Josué diz: peguem 12 pedras, cada um representando as tribos de Israel, vamos fazer aqui um altar, aliás, um monumento para lembrar que nós passamos a pé enxuto aqui. E foi lá em Gilgal que eles celebraram a primeira Páscoa e circuncidaram os filhos de Israel pela primeira vez depois de 40 anos no deserto. E foi lá que eles comeram pela primeira vez dos frutos da terra prometida, porque até então era só maná, todo dia. Maná, 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 maná. Ali, que alívio, né? Finalmente, depois de 40 anos comendo maná, vamos comer uma maçãzinha, uva, vamos comer cereal, vamos ter tanta coisa gostosa, né? Então, Gilgal, na mente do israelita, era o símbolo da promessa de Deus que ele cumpriu entregando a terra prometida. Gilgal significava isso: essa terra é nossa, foi Deus que nos deu essa terra. Jeroboão, que não era bobo, colocou ali o segundo bezerro de ouro. Vocês não precisam ir para Jerusalém, vocês adoram a Deus em Betel e vocês adoram a Deus em Gilgal. Betel, casa de Deus, Gilgal, essa terra é nossa. E tinha um terceiro santuário que estava mais ao sul, dentro da terra de Judá, que era Beceba, que estava ligado ao grande trio histórico, Abraão, Isaque e Jacó. Foi lá que Abraão, a história está em Gênesis 21, ouviu quando um rei pagão lhe disse: Deus está contigo. E foi lá nesse mesmo lugar, em Beceba, que Isaque teve uma visão, onde Deus lhe disse: não temas, porque eu sou contigo. Da mesma forma, Jacó, quando estava para visitar o seu filho José, lá no Egito, e com medo, Deus lhe apareceu e disse: pode ir sem medo, porque eu estou contigo. Então, era isso que Beceba significava para o israelita: Deus está conosco, como esteve com Abraão, como esteve com Isaque e como esteve com Jacó. Foi aqui que ele fez todas essas promessas. No capítulo 5, verso 14, você vê Amós dizendo: buscai o bem e não o mal, para que vivais, e assim o Senhor, o Deus de Israel, estará convosco, como dizeis. Porque era isso que eles diziam: Deus está conosco, nós somos o povo de Deus, Deus está conosco. Então, nessas festas, esses 3 centros ficavam extremamente concorridos de povo. Eles iam para lá porque era a casa de Deus, eles iam para lá porque Deus estava ali, eles iam para lá porque era ali que se celebrava a posse da terra, eles iam para lá porque Deus tinha prometido que estaria com eles. Vocês podem então imaginar o horror daquele povo quando Amós se levanta para dizer: Deus não significa nada disso para vocês, Ele não está com vocês, Ele não está aqui e Ele vai tirar a terra que Ele deu para vocês. E é no meio, então, dessa euforia das peregrinações que Amós entoa um canto fúnebre. Vocês podem imaginar isso, um velório, aliás, uma festa,
e de repente chega alguém e começa a cantar marcha fúnebre. Foi o mesmo efeito do que Amós fez aqui. Todo mundo indo para esses lugares, celebrando e tudo mais, e Amós, com licença, e ele entoa um canto fúnebre sobre a nação de Israel. O profeta era corajoso, né? Peitudo mesmo, Amós. Exatamente o tipo de profeta que Deus precisava mandar para aquele povo. Vamos ver aqui a lamentação de Amós, dos versos de 1 a 3. Ouvi essa palavra que levanto como lamentação sobre vós, ou casa de Israel. Lamentação, como já disse, era um canto fúnebre que geralmente era entoado nos enterros. Tinha até um grupo que ganhava dinheiro com isso, chamado as carpideiras, que eram as choradeiras profissionais. Então o cara era tão ruim que quando ele morria, ninguém ia chorar. Então a família contratava as carpideiras, e as carpideiras iam para lá, chorando, chorava, não é? Então elas choradeiras profissionais, elas cantavam, entoavam esses hinos fúnebres, essas lamentações. Ele era tão bonzinho, foi embora e tudo mais. Amós está fazendo o papel de carpideira aqui, não é? Está todo mundo lá celebrando e ele vem com essa lamentação. Se posiciona num local, talvez em Betel, onde ele podia ser ouvido por todos, e começa esse canto fúnebre que ele diz aqui no verso 1, que vem da parte de Deus, esta palavra que levanto como lamentação, e era uma palavra que era contra a casa de Israel. E a letra da lamentação está aí no verso 2. Caiu a virgem de Israel, nunca mais tornará a levantar-se. Estendida está na sua terra, não há quem a levante. Imagine ele repetindo esse cântico fúnebre, não é? Caiu, morreu, está no chão, não tem ninguém que a levante. Aqui ele chama Israel de a virgem de Israel, está se referindo à nação. E pode estar chamando de virgem, primeiro por conta da beleza e dos deleites naturais da terra de Israel, que era uma terra que manava leite e mel, uma terra de montes, de vales, de rios, era uma terra de fato muito bonita. Talvez porque também Israel era a esposa de Yahweh, a esposa de Deus, assim como no Novo Testamento a igreja é a esposa de Jesus Cristo. E talvez chama de virgem porque até aquele momento a nação tinha ficado na terra e nunca tinha sido conquistada por outro povo. Então, talvez por todos esses motivos, Amós se dirige a Israel como se fosse uma moça e diz que ela agora caiu. Ela caiu ferida de morte. Verso 2, caiu a virgem de Israel, nunca mais tornará a levantar-se. Cair na Bíblia, nesse sentido, significa ser ferido de morte e ir para o chão. E note que Amós fala no passado, não tinha acontecido ainda. É o que a gente chama de passado profético. O profeta olha para o futuro, ele vê o fato acontecendo em visões de Deus, e para ele o fato é tão certo que ele fala e se refere como já tendo acontecido. Caiu a virgem de Israel, ele está vendo o futuro, e fala no futuro já no passado, porque para ele é certo. Caiu a virgem de Israel, está deitada na terra. É interessante que, não é como eu disse, todo mundo dizia que Betel era a casa de Deus, mas aqui a casa de Deus foi desamparada. Não tinha ninguém para levantá-la, apesar de Beceba significar Deus está contigo. Qual foi a causa mortis? De que é que morreu a jovem de 18 anos subitamente? Está aí no verso 3. Assim diz o Senhor Deus, a cidade da qual saem 1000 conservará 100, e aquela da qual saem 100 conservará 10 a casa de Israel. Israel haveria de perder a guerra contra a Síria e seria invadida e destruída. Se uma cidade de Israel mandasse 1000 homens para a guerra, somente 100 voltariam vivos. Se mandasse 100 homens para a guerra, somente 10 voltariam vivos. É a maneira de Deus dizer: vocês vão ser invadidos por uma nação mais poderosa, que tomará e conquistará a terra de vocês e dizimará vocês. Se vocês tinham 1000 homens numa cidade, vai ficar 100. Se tinha 100 numa cidade, vai ficar 10. Vocês serão sumariamente derrotados. Caiu a virgem de Israel, caiu morta e não há quem a levante. Não haveria
Mas Gilgal, a mesma mão que deu a terra a Israel, é a mesma mão que agora vai tirá-los da terra prometida. Apesar de já falar da desgraça de Israel como sendo certa, tanto é que ele usa o passado, Amós continua apelando ao povo. 3 vezes ele apela aos israelitas para que busquem a Deus. São 3 apelos, todos dizendo a mesma coisa. Está aí do verso 4 até o verso 9. E eu queria ver cada um dos 3 com vocês. O primeiro está aí no verso 4 e 5. Pois assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei, porém não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levada cativa e Betel será desfeita em nada. O pois aí da razão pela qual a virgem vai cair morta. A virgem de Israel cai morta, verso 2, porque Deus diz: vocês não me buscaram, vocês buscaram Betel, Gilgal e Berseba, mas não é a mim que vocês encontraram. Para que vocês vivam, vocês têm que buscar a mim. Buscar a Deus aqui significaria voltar para Ele de todo o coração. Significaria parar de ir para aqueles santuários onde se adoravam deuses falsos, se adoravam ídolos, oferecendo a Deus um culto que Ele nunca havia determinado. Significaria oferecer a Deus o culto verdadeiro no local que Deus tinha estabelecido, que era Jerusalém. É isso que significa: buscai-me e vivei. Mas não busquem Betel, nem venham a Gilgal e não passem a Berseba. Por quê? Porque eu vou destruir esses lugares. O que eles significam não vai valer nada naquela época. Deus está comigo, essa é a casa de Deus. Tudo vai ser destruído. Final do verso 5. Gilgal será levada cativa. Lembra que Gilgal era o símbolo da posse da terra. Gilgal vai ser levada cativa para fora da terra. E Betel será desfeita em nada. Aqui há um jogo de palavras no hebraico. Betel, em hebraico, significa casa de Deus. Será feita em nada, literalmente, será feita em vaidade, casa da vaidade. A casa de Deus vai virar casa da vaidade, a casa de nada, casa que não serve para coisa nenhuma. Amós está se referindo à destruição que viria através do exército assírio. Então, ele diz: ainda tem tempo, eu estou vendo a virgem caída, morta, mas Deus é misericordioso, ainda tem tempo. Busquem a Deus para que vocês vivam. Viver aqui significa escapar da destruição. Escapar da destruição, continuar vivos durante o ataque dos assírios. Se vocês se arrependerem, pararem de ir a Betel, Gilgal e Berseba e buscarem a Deus como Deus deseja ser adorado, renunciarem a esses falsos deuses, Deus terá misericórdia de vocês. Busquem a Deus para que vocês escapem, para que vocês vivam, sobrevivam esse ataque terrível que haverá de vir sobre vocês. O segundo apelo está no verso 6. Buscai ao Senhor e vivei, para que não irrompa na casa de José como um fogo que a consuma, e não haja em Betel quem o apague. Mais uma vez, é o mesmo apelo. Busquem a Deus para que vocês escapem. E a razão é para que Deus não irrompa na casa de José como um fogo. Casa de José, o filho de José era um dos filhos de Jacó, e o filho dele, Efraim, deu nome à tribo mais poderosa das 10 tribos do norte. Então, casa de José aqui significa as 10 tribos, das quais Efraim era a tribo mais forte, que era um dos filhos de José. Então, casa de José está tomando aqui a parte pelo todo. Então, é essa a referência. Deus está dizendo: voltem para mim, se convertam a mim para que vocês vivam, senão eu vou mandar um incêndio, um fogo contra as 10 tribos que estão no norte. E não vai ter quem apague. Ele diz aqui, no verso 6, e não haverá em Betel quem apague. Quem é que estava em Betel? O bezerro de ouro. É como se Deus dissesse: eu quero ver se esse bezerro é Deus mesmo. Eu vou mandar um incêndio, vou mandar uma invasão contra vocês, vê se esse bezerro salva vocês. Não haverá em Betel quem apague o fogo que eu vou mandar contra vocês. Porque se Deus é falso, Ele não é Deus. Se vocês querem vida, venham a mim, buscai-me e vivei, diz o Senhor. O terceiro apelo começa aí no verso 7. Vós que converteis o juízo em alosna e deitais por terra a justiça, procurai, mesma coisa de buscai,
Procurai o que faz o sete estrelo e o Órion, e torna a densa treva em manhã, muda dia em noite, que chama as águas do mar, derrama sobre a terra. O Senhor é o seu nome, é Ele que faz vir súbita destruição sobre o forte e ruína contra a fortaleza. Esse apelo aqui, ele é dirigido em particular aos juízes e poderosos, verso 7. Vós que converteis o juízo em alosna. Alosna é uma flor, é uma planta amarga, que seria equivalente em português ao absinto. Os juízes estavam torcendo a justiça para oprimir os pobres, e as sentenças que eles passavam eram amargas como a planta do absinto ou alosna. Vocês que convertem o juízo em alosna, o juiz deveria ser doce, ele deveria ser algo agradável, porque quem não gosta da justiça? Que coração não se satisfaz com a justiça? Mas quando os juízes passam sentenças injustas, quando eles oprimem os pobres, então a justiça vira uma coisa amarga, como o absinto. Os juízes estavam fazendo isso, atirando a justiça no chão, veja aí, final do verso 7, deitais por terra a justiça, provavelmente por suborno. Parece familiar? Provavelmente por conta de suborno, torcendo o juízo, dando direito a quem não tinha, mas que tinha dinheiro para comprar uma sentença. E nós já vimos que Deus aborrece isso, e Amós está indignado. A indignação do profeta não é somente contra o culto falso que a nação de Israel estava tendo naqueles 3 centros de adoração, mas a indignação dele é contra a injustiça social, é contra um judiciário corrompido, passando leis injustas, compradas, sentenças subornadas. E Deus vê essas coisas e Deus se importa com esse tipo de coisas, embora para algumas pessoas isso não tenha relevância. Eles deveriam se lembrar de quem era Deus. No verso 8, nós temos aqui uma descrição que Amós faz, bastante apropriada para aquela situação. Ele diz: procurai o que faz o sete estrelo e o Órion, ou seja, vocês devem buscar o Deus Criador que fez as estrelas e as constelações. Ele não é uma divindade local feito Baal. Baal era Deus dos montes, mas o Deus de Israel, ele é o Criador das constelações. Sete estrelo é a mesma coisa de 7 cabrinhas, que formam as Pleiades, que é um grupo de estrelas na constelação de Touro. E o Órion é uma das 88 constelações conhecidas ao homem. Ela fica bem no Equador e é vista em qualquer parte da Terra. E tem 3 estrelas brilhantes bem no meio, chamado Cinturão de Órion, ou então as 3 Marias. Como é que Amós sabia de tudo isso? Ele era pastor. De noite ele estava no campo, olhando as estrelas. Era pelas estrelas que ele se guiava, ele sabia o nome de todas elas. Por isso ele diz aos juízes lá de Betel: procurem, se vocês querem viver, vocês têm que procurar aquele que fez as constelações, aquele que é o Criador, aquele que é Senhor, de cuja mão saíram as estrelas, os poderes celestiais. É Ele que vocês deveriam buscar. E não somente isso, vocês têm que lembrar quem é Deus. Ele controla a história e as circunstâncias. Ainda no verso 8, ele diz aqui: ele torna a densa treva em manhã e muda o dia em noite. Ele faz com que o dia seja seguido da noite e vice-versa. Ou seja, ele tem no controle tudo o que acontece. Mesma coisa no verso 8, quando ele diz ainda: ele é o Deus que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Já tinha uma consciência de que a chuva era formada pela evaporação, não é? Você percebe, embora a Bíblia não seja uma de linguagem científica, mas ele já tinha uma ideia de onde vem a água da chuva, não é? Então, Deus chama a água do mar e derrama sobre a terra. Ele é o Deus que controla a natureza. É esse Deus que vocês têm que procurar, e não um bezerro de ouro. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Verso 9, final: o Senhor é o seu nome. Palavra que Amós usa aqui para Deus, a palavra Senhor, é Yahweh, que é o Deus, é o nome com o qual Deus se revelou à nação de Israel. Yahweh significa eu sou o que sou, e se refere à eternidade de Deus, à sua onipotência, à sua onipresença, à sua divindade, por assim dizer. É o nome que melhor define quem Deus é, e é o nome que Amós está usando aqui.
O nome dele, desse Deus que é criador de todas as coisas, que controla todas as coisas, que tem um poder sobre a natureza e as circunstâncias, esse Deus, o nome dele é Yahweh. É o nome com o qual ele se revelou a Moisés, é o nome do Deus da aliança, de quem vocês pertencem. E ele termina no verso 9, é ele que faz vir súbita destruição sobre o forte e ruína contra a fortaleza. Ele é muito mais forte do que vocês, diz Amós. Ele traz destruição sobre o forte. Vocês pensam que são fortes, vocês são juízes, são poderosos, estão dando sentença errada, comprando o direito, enriquecendo as custas do oprimido, mas Deus é mais forte do que vocês e ele vai trazer súbita destruição e ruína contra a fortaleza, as cidades edificadas, as mansões sobre os montes de Samaria e de toda a terra de Israel. É isso que Amós está dizendo aqui. Primeiro, ele canta a morte de Israel, caiu a virgem de Israel. E aí, coração cheio de compaixão, ele diz, mas ainda tem tempo. Buscai a Deus e vivei. Não vão a Betel, não vão a Gilgal, não vão a Berseba, porque esses lugares serão todos destruídos. E lá você tem um culto falso, vocês não vão encontrar Deus lá. Busquem a Deus para que ele não venha como um incêndio sobre a casa de José, e bezerro nenhum vai salvar vocês da ira de Deus, nenhum Deus desses que vocês adoram pode suster ou apagar a ira de Deus. Procurem aquele que faz as estrelas, que muda o dia em noite, que traz a chuva sobre a terra, que destrói o forte, é ele que vocês devem buscar para que vocês possam viver. Essa passagem nos ensina tantas coisas. Eu selecionei 3 ou 4 aqui para trazer como aplicação para nós. Primeiro, a veracidade da profecia bíblica. Não cansamos de nos admirar com a precisão das palavras de Amós. Tudo o que Amós disse aconteceu. Os últimos 20 anos do Reino do Norte foram marcados por muitas tensões internas, com golpes de Estado, golpes políticos internos. Cerca de 40 ou 50 anos depois que Amós disse essas palavras, exatamente no ano 722, o rei assírio Sargão II invadiu o Reino do Norte, destruiu todas as cidades fortificadas, invadiu completamente a terra, matou milhares de judeus e trasladou o que sobrou das 10 tribos para a Síria. Cerca de 50 anos depois que Amós disse essa palavra, no ano 722 a.C., Sargão II entrou no Reino do Norte e fez exatamente e cumpriu a visão que Amós viu. A virgem caiu morta, está estendida no chão e não tem ninguém para ajudá-la. A história provou que Amós era um profeta da parte de Deus, e a história prova que a Bíblia é a palavra de Deus. A história nos dá evidências e confirmações daquilo que nós já sabemos, a inerrância da Escritura. Segundo ponto que eu queria trazer aqui, que o texto nos ensina. Deus quer que nós o adoremos da maneira correta. Ele não aceita que nós inventemos culto. Eu não duvido que no meio das 10 tribos tinha israelitas sinceros, que estavam seguindo os seus líderes, iam para Betel, Gilgal e Berseba para adorar a Deus através do bezerro de ouro. Eram sinceros de todo o coração. Contudo, o que torna um culto aceitável a Deus não é somente sinceridade, é que o culto seja oferecido a Deus de acordo com os princípios que Deus revelou. Você não pode adorar a Deus do jeito que você quiser. Você não pode inventar culto a Deus. Igreja nenhuma pode inventar culto a Deus. Cabe-nos estudar a Bíblia e perguntar qual é o culto que Deus nos revelou. De que maneira Deus deseja ser adorado. Porque por mais bem intencionados que os israelitas do Reino do Norte, das 10 tribos fossem, Deus não aceitava o que estava sendo feito em Gilgal, em Berseba e em Betel, porque era contra a sua palavra, era contra a maneira que ele revelou como ele deseja ser adorado. Eu sei que em nome do Espírito Santo, pastores e líderes, eles têm inventado formas de culto, dizendo que onde está o Espírito do Senhor, aí tem liberdade, tirando o texto fora do contexto, porque não é isso que essa passagem de 1 Coríntios capítulo 3 quer dizer. Está se referindo à liberdade para a gente ler o Antigo Testamento sem o véu e entender Jesus Cristo. Não tem nada a ver com culto essa passagem, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade.
Então, em nome dessa suposta liberdade no espírito, você vê aí pastores estimulando o culto, onde tem todo tipo de macaquice. Eu já mencionei para vocês até um vídeo que tem na internet de um pastor subindo num pau de sebo durante o culto na igreja, sob pretensão de que o Espírito Santo tinha vindo sobre ele. Aí, doido, tem gente que cai no chão, gente fica andando feito animal, imitando bicho, caindo no espírito, plantando bananeira, trenzinho de Jesus e por aí vai. Nós não podemos inventar maneira de adorar a Deus, gente. Deus é que diz de que forma Ele quer ser adorado. É isso que essa passagem ensina. Deus zela pelo seu culto. Deus zela pelo seu culto. E nós queremos oferecer a Deus um culto que seja de acordo com isso. Isso não quer dizer que coisas como sinceridade, devoção, fervor não sejam importantes. Nós devemos fazer um culto que seja na forma igual ao que Deus deseja e em espírito de acordo com aquelas disposições que agradam a Deus, sinceridade de coração, zelo, fervor, como o apóstolo Paulo diz, sede fervorosos de espírito servindo ao Senhor, cantar com ânimo, ouvir a palavra com atenção, ouvir a pregação da palavra de Deus com o coração aberto, na hora da oração, de fato, buscar a Deus e não ficar pensando no como você vai pagar suas contas segunda-feira, embora você possa pedir a Deus por isso também. Mas é uma combinação de uma atitude espiritual apropriada e uma forma que a Bíblia nos diz. E o culto bíblico é muito simples. Ele consiste de leitura da palavra, consiste de oração, de cânticos espirituais, pregação da palavra, recolhimento de ofertas, e não tem muito mais depois disso. Depois o pessoal quer botar dança, balé, teatro, e aí vem uma série de outras coisas que não está na palavra de Deus, tem nada a ver, nunca Deus prescreveu ou desejou esse tipo de coisa. Deus leva a sério, sim, a maneira como nós o cultuamos. Terceira lição que eu queria tirar aqui é a compaixão de Deus para com o seu povo incrédulo e rebelde. No meio do canto fúnebre que Amós está entoando sobre a Virgem de Israel, Deus faz o apelo. Deus faz o apelo, buscai-me e vivei, 3 vezes, dizendo assim, está à porta a morte de vocês, mas ainda dá tempo, se vocês me buscarem, eu posso não trazer o castigo como eu disse que traria, como ele fez com os ninivitas. Jonas, ele mandou Jonas, Jonas é um pouco antes de Amós, Jonas tinha ido aos ninivitas dizendo, em 40 dias Nínive será subvertida. O que aconteceu? Os ninivitas se arrependeram, e Deus então não destruiu Nínive, para a tristeza de Jonas, que queria ver o circo pegar fogo, para a tristeza de Jonas, mas Deus perdoou aquele povo. Da mesma forma ele faria com Israel, se Israel se arrependesse, deixasse Betel, Gilgal e Beceba, se arrependesse do culto ao bezerro de ouro e voltasse para ele oferecendo o culto verdadeiro. Foi somente depois de 40 anos dessa palavra de Amós que o juízo de Deus veio, que a virgem caiu morta. Nesse tempo, nesses 40 anos, Deus mandou ainda Amós, Oséias, Miqueias, Isaías e talvez Joel, que é meio difícil de datar, mas provavelmente Joel desse período depois de Amós. Deus ainda mandou pelo menos mais 6 profetas falar a Israel e chamar Israel ao arrependimento. E finalmente, Deus veio nos chamar na pessoa de Jesus Cristo. Ele veio, em vez de mandar mensageiros, ele disse, então agora sou eu que vou. E ele veio, na pessoa de Jesus de Nazaré. E ele nos chama, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Ele nos chama dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele nos chama dizendo, quem crê em mim tem a vida eterna. É o Deus que não desiste do seu povo e finalmente veio nos chamar pessoalmente em Jesus Cristo. Portanto, irmãos, como escaparemos nós se não ouvirmos o último e o maior apelo de Deus, que foi feito na pessoa do seu Filho? Não há outro apelo maior. Buscai-me e vivei, buscai-me e vivei. Você quer viver? Viver eternamente? Quer escapar da condenação dos seus pecados, do juízo de Deus pela dureza do seu coração? Buscai-me e vivei, diz o Senhor. Se arrependa das obras mortas, do culto falso,
dos deuses e dos ídolos do seu coração e se volte para Deus em arrependimento, porque Ele é misericordioso, longânimo e pronto para perdoar. Oremos. Se não fosse a tua misericórdia, ó Deus, nós já estaríamos destruídos pela dureza do nosso coração. Queremos confessar isso essa noite. Te damos graças porque tu nos vieste chamar, não mais na palavra ou na pessoa dos profetas, mas tu vieste nos chamar na pessoa do teu Filho Jesus Cristo. Estivesses entre nós, andastes no nosso chão, bebesse nossa água, respirastes o nosso ar, te tornastes um de nós, para que pudestes nos chamar de maneira que pudéssemos compreender. Senhor, se alguém aqui nesta noite há, que ainda está buscando Betel, Gilgal, Beceba, outros deuses, ídolos do seu coração, e não se voltou inteiramente a Ti, nós queremos pedir que nessa noite a voz do Teu Filho Jesus encontre eco nesse coração, que essa pessoa possa, arrependida, abandonar o seu pecado, a sua idolatria, a sua indiferença, a sua incredulidade e buscar aquele que faz as constelações, que controla a natureza, que guia a história e que é o Deus poderoso. Ó Deus, ouve a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém.